Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para, nesse momento, também trazer aqui a reflexão da palavra de Deus. Voltando exatamente ao que nós começamos nesse outro vídeo, que nós gravamos agora há pouco. E eu quero continuar com você, lendo a palavra de Deus no livro de Ruth, aliás, no livro de 1 Samuel, para que venhamos aprender a importância, o segredo da oração de Ana. Agora há pouco nós lemos uma passagem muito importante do capítulo 1, do versículo de número 13, versículo de número 12, nós acabamos de ler agora há pouco. E eu quero trazer essa leitura hoje, agora nesse momento, o versículo de número 10, que diz assim: E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus queridos, o segredo da oração de Ana traz um objetivo muito importante. Aqui, trazendo aqui uma literatura do livro de sermões, do livro do Sermão do Monte, que diz que o objetivo da oração não é informar a Deus, como se Ele não soubesse o que você quer. É para dar a você um senso de contínua dependência dEle e para reforçar a sua mente que só Ele é capaz de suprir todas as necessidades. Esse livro é do grande John Wesley. Também do John Wesley, nós aprendemos que levantar uma geração que saiba cantar, tocar, pregar muito bem, porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, nós seremos um povo sem a presença de Deus. A oração, amados, ela faz nos apresentar diante de Deus e nos aproxima do Senhor. O príncipe dos pregadores, Gesiel Gomes, diz que orar pela sua decisão, para não ter que orar pela consequência. A oração, ore pelas suas decisões. Antes de tomar qualquer decisão, você tem que orar a Deus. Você tem que buscar a Deus para que você venha ter um sucesso. E nós temos aqui, amados, que aprender com a oração de Ana, 3 lições que nós aprendemos com a oração de Ana. Primeiro, apesar do seu estado emocional, Ana orou. E ela pôs com amargura de alma e orou ao Senhor. 1 Samuel 1:10. Você observa que ela, mesmo passando por essa dificuldade toda, Ana não se hesitou, não se encurvou, não desistiu. Ela procurou orar a Deus, buscar a Deus e entregar a sua vida ao Senhor e apresentar a Deus a sua petição. Aí a gente observa que essa foi a primeira lição que a gente aprende. Passar pelo estado emocional e buscar a Deus em oração. O segundo a sua oração foi ela foi regada num quebrantamento. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Apenas nesse versículo 10 do capítulo 1 de 1 Samuel, a gente aprende muitas coisas com relação ao que Ana nos ensina. Porque a oração, ela nos leva a um quebrantamento, chorar na presença do Senhor. Isso também faz com que o choro ele chegue até a presença do Senhor. Terceira lição, a sua oração tem que ter um propósito específico. Não é simplesmente uma oração, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma direção. Ela tem que saber qual o objetivo desta oração. Aí você observa no capítulo 1, versículo 11 de 1 Samuel, mas a tua serva dere um filho, isso é uma petição, e ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso aqui foi um voto que ela fez com Deus, ela fez uma petição interessantíssima, porque a sua oração ela tinha um foco, a sua oração ela tinha um objetivo. Quarta lição que a gente aprende aqui com a oração de Ana,
ela é seguida de perseverança. Não desistir nunca. Não parar nas primeiras horas de oração, nos primeiros minutos. Às vezes as pessoas, quando vão orar, irmãos, que o joelho começa a sentir já o peso do corpo, já vai logo se sentindo o desejo de levantar e desistir da oração, porque ele quer que a resposta venha de imediato. E não é assim que Deus nos responde. Precisamos buscar a Deus. Olha a importância da oração. Portanto, Ana, no seu coração, ela falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia uma voz, de hipótese alguma. Não precisava estar orando de voz alta, para que as pessoas não venham ouvir e que as pessoas não venham interpretar ou até mesmo se escandalizar com os pedidos, uma vez que Ana era estéril e o que ela pedia poderia levantar algum questionamento a respeito da sua petição. Mas ela perseverou, ela orava ao Senhor, ela buscava a Deus. A sua oração não era uma oração auditiva, né? Aí você vê, a quarta lição que a gente aprende é que sucedeu que, perseverando ela, orando ao Senhor, ela buscava a Deus constantemente, porque ela sabia que Deus iria lhe responder. A quinta, a sua oração não era audível, mas sincera. Quando se fala de uma oração audível, a gente já imagina logo que alguém se exalta muito quando quer fazer uma oração bonita, uma oração digamos, de eloquência, quando na verdade aquela oração é só da boca para fora. Ela não tem um sentimento de chegar a buscar a presença de Deus, porquanto Ana, no seu coração, falava só com o coração. Não se saía som nenhum da sua boca. Ela simplesmente se movia os seus lábios, porém não se ouvia a tua voz. Mas mesmo assim, ela não parou. Ela não deu lugar ao inimigo para tentar barrar a sua oração ou proibi-la. A sexta lição que a gente aprende é que a sua oração não lhe fez perder o respeito pelo líder. Tem pessoas que, porque tem uma liberdade, ela tem um dom da oração, ela sabe que Deus ouve, ela não quer mais obedecer ao seu líder, ela quer passar por cima porque acha que a oração dela é ouvida mais do que o seu líder. Aprendemos com Ana. Ana respondeu a Eli: não, meu senhor, eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho eu bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua serva por filha de Belial, porque das multidões dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela fala isso, Eli o repreendia, porque não entendia, porque não ouvia palavra alguma na sua boca. E ele tentou repreendê-la, mas ela, sabendo que estava buscando a Deus, ela com certeza sabia que Deus estava lhe ouvindo, então ela não parou de orar, mas nem tão pouco se levantou contra o seu líder, e nem tão pouco faltou-lhe com respeito. Ela tratou-lhe bem no âmbito de estar sempre orando ao Senhor. A sétima que nós aprendemos com a oração de Ana: a sua oração mudou sua vida para sempre. E disse ela: enche a tua serva a graça aos olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, ou melhor, entregar-se ao Senhor. E foi o seu caminho, e comeu o seu alimento, e o seu semblante já não era mais triste. Nós observamos que Ana, ela teve uma posição. Quando a oração dela foi ouvida, ela sentiu desejo, e aí ela já não estava mais triste, porque sabia que Deus já tinha respondido a sua oração. Acredita nisso, seja perseverante. A oitava e última: ela não orou só para pedir, ela orou também para agradecer. Vamos aprender a agradecer a Deus, amados. Vamos aprender a agradecer a Deus em tudo. Então orou Ana e disse: meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltando no Senhor. 2 Samuel 2:1. Então, amados, vamos aprender com Ana a respeito da oração. Não espere nada melhor para orar. Não ore apesar de tudo. Não espera melhorar nada. Busque a Deus antes de qualquer coisa.
Não espere sentir vontade de orar para ter uma vida de oração. Comece sem vontade mesmo. Não espere ficar mais santo para poder sentir que só então pode orar ao Senhor. Tem pessoas que quer buscar a Deus só depois que estiver bem santo. Não é por aí. Ore mesmo sabendo que nunca será digno e o suficiente. Não espere o sentimento de culpa passar para ir orar, ou seja, ficar com aquele ressentimento. Eu podia ter orado por isso, eu podia ter orado por aquilo, eu podia ter buscado mais a Deus. Não deixa passar isso desapercebido. Ore mesmo que se sinta culpado. Não espere resolver todos os problemas primeiro para poder falar com Deus. Depois, vai buscando a Deus todos os dias. Ore em meio aos problemas. Não se espere um sinal para poder orar. Ore mesmo que nada lhe diga que você deve orar. Ore ao Senhor, busque a Deus, espere a Ele, só ore. Você precisa orar, ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17, você vai buscar a Deus em oração. Busque ao Senhor. Esse texto foi redigido pelo meu querido amigo pastor Israel Gonçalves, um grande homem de Deus, escritor, filósofo, homem que Deus tem levantado nesta obra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixa eu dirigir a Deus uma palavra de oração. Se você gostou desta mensagem, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude ao nosso canal crescer, que é para o nome do Senhor ser glorificado e chegar à distância das pessoas que precisam aprender isso. Orar é o maior objetivo que nós temos, é de nos aproximar de Deus em oração. Amado Deus e Pai, eu oro a Ti nesta manhã. Neste momento, eu não sei o horário que as pessoas irão assistir esse vídeo. Senhor, mas abençoe cada pessoa para que aprendam que a oração ela é primordial, a oração é necessária, a oração é prioridade para cada um de nós. Ó Senhor, abençoe cada um que estão sempre nos acompanhando e que eles compartilhem com outras pessoas, que pessoas sejam edificadas com a Tua palavra, que essa pessoa que está ouvindo receba um milagre na vida dela, que os objetivos sejam alcançados. Eu Te agradeço por esta oportunidade, meu Senhor, de nos usar uma rede social para evangelizar. Eu Te peço, Senhor, eu abençoo cada um no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima. Compartilhe, se inscreva, dê o seu like, dê o seu comentário, diga-nos como é que nós podemos melhorar mais aqui o nosso canal. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, até lá.